Tô saindo do banco, o guarda multando o carro. Eu gritei, ô rapaz, multa o carro não. Ele me ignorou e aí fez a multa. Eu não aguentei, gritei, seu guardinha de merda. Ele olhou pro pneu careca do carro, outra multa. Eu disse, rapaz, você deveria estar prendendo, era bandido, rapaz. Ele me ignorou e aplicou outra multa, velho. A gente ficou discutindo uns 5 minutos, velho. Toda vez que eu xingava ele, ele dava uma multa. Chegou um tempo que eu cansei, atravessei a pista e peguei minha bicicleta que estava do outro lado trancada no posto. Montei na bicicleta e saí pedalando com a mente tranquila. Por ter tentado ajudar alguém que eu nem conheço, velho. Eu sou assim.